Fala aí, galera, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, reagindo ao empate entre Flamengo e Internacional no Maracanã. O Flamengo ficou no empate 0-0. E na opinião do pilhado aí, o Flamengo está focado nas Copas, pessoal. O Flamengo está focado realmente em buscar as Copas. Até jogou bem contra o Internacional, criou chances, mas o goleiro do Inter pegou tudo e o Flamengo não saiu do 0-0 no Maracanã. E focado agora na Copa do Brasil, vai começar as finais aí da Copa do Brasil e depois a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo vai buscar esses dois títulos aí para fechar bem essa temporada 2022. No Brasileiro já não dá mais para ser campeão. Buscar aí bons resultados aí no final do campeonato para terminar ali pelo menos em cima da tabela. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da partida entre Flamengo e Internacional. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Porque é um time mas tá em duas finais. bilionário hoje. Ou você tá voltando a ser presidente da mimimi. Não, é que é um time bilionário. Mas tá em Eu duas... acho que o torcedor ele tem time razão em bilionário. cobrar. Sim, mas tá em duas finais. Tá na final da Libertadores e tá na final. Vocês estão sofrendo antes de começar o jogo das Tem finais. problemas, mas é um time que tem Mas o problemas. Atlético não tem problemas? Tem. O Corinthians não tem problema? Mas... Me aponte um clube no mundo Mas que não tem no problema. Flamengo é tão claro. Seleção brasileira não tem claro, problema? Nilson. No time do Flamengo é tão claro. Tem um problema gravíssimo no lateral mas direito. mesmo com o lateral direito... tem solução dentro. Sim, mas mesmo com o lateral chegou à final. Tudo bem, Agora mas você chega pro cara e fala... chega à final e aí ele faz lambança na final, não adiantou nada. O presente pra você, você é técnico. Você chega lá pro cara e fala assim, ó, eu vou te dar um presente. Você chegou à final da Libertadores e chegou à final da Copa do Brasil. O presente pra você, eu vou te sacar do time. Ah, isso não existe. Ué, mas quem isso tem não existe. cativo? Em 1958, o Djalma Santos foi titular sim, mas você chega pro cara, lateral direito eu vou também. botar aí, vou botar o Leandro, viu? Vou botar o Jorge. O Flamengo não tem isso. Tem um outro que é do mesmo... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Como esse, temos muitos. Sabe? Para com isso, é tudo a mesma coisa. Então, pô, eu acho que sacar o Rodinei agora é uma sacanagem com o atleta. Chega no jogo decisivo, você tira o cara da final da Libertadores e tira o cara de uma final de Copa do Brasil, pode ter certeza que isso nem o grupo aceita muito. Nem o grupo aceita muito um negócio desse. Vamos tirar o cara agora aí. Pô, caramba. Aguardemos, é um risco. Aliás, um jogador muito querido pelo grupo, hein? Demais querido pelo grupo. Então é um risco que todo mundo corre. Ele conseguiu, com o Flamengo, chegar à final de duas competições. Eu quero ver a cara de vocês, que são críticos do nosso glorioso Rodinei, e é verdade, ele tá longe. Ele não engraxa nem a botina direita, a esquerda do Leandro. Não, eu não sou crítico como o Bernardo, como o Mauro, não. Mas tudo bem, eu quero ver a cara de vocês se ele jogar bem os 3 jogos finais aí. Não, mas ele vinha jogando bem. Isso pode acontecer, porque ele não, mas ele também bem. pode jogar mal. Pode, isso, claro. Pode. Agora, eu até concordo com o que eles falam, que tem o lado negativo, o lado defensivo do Rodinei não é a sua principal virtude, mas eu também acho que é injusto a gente não falar que ele tá jogando bem quando ele tá bem. Quando ele tá mal, ele é criticado pra caramba. Muito até por esse jeito extrovertido dele, que ele também sempre foi de brincar muito, e aí falam, pô, brincava, mas tem que jogar. Agora, quando ele tá bem, tem que falar bem. Porque é o que eu falo, não é porque, fica aguardando que uma hora ele vai errar. Óbvio. É o que o Vamp fala, todo mundo uma hora vai errar. Claro. Agora... O Arrascaeta dificilmente erra, o Pedro dificilmente mas se não erra. errar, o jogo termina 0-0. Se ninguém errar, fica 0-0. Tá bom, dificilmente erra. O Gabigol perdeu o gol na final da Libertadores. Que se ele fizesse, o Flamengo poderia ter sido campeão. Ele perdeu um pênalti outro dia contra o Red Bull Bragantino, mas aí o Flamengo foi lá e depois ele fez um gol. O Rodinei fez gol contra Bisonho, contra o Corinthians. Eu só acho uma coisa. Só completando o Piperno, não é um jogador que esteja à altura dos outros 10 companheiros de time ali, dos titulares. Né? Você pode até ter o Rodinei no elenco ali para entrar eventualmente e tal, mas para ser titular absoluto, eu acho uma temeridade. Eu acho que
Na Copa do Brasil ele vai ter que jogar, né? Até porque o Varela não está inscrito. Então, o Varela não está inscrito. Agora, muitas vezes no futebol, a gente vê times, por exemplo, isso era muito comum no futebol brasileiro até pouco tempo atrás, quando a Libertadores acabava no meio do ano. A Libertadores acabava no meio do ano, o time ganhava a Libertadores, é como se ele ficasse 5 meses de férias depois, não fazia nada no brasileiro, ficava em 10º no brasileiro para fazer o jogo único lá no Mundial, né? Aí chegava no Mundial, muitas vezes perdia, e olhava para o Campeonato Brasileiro e estava em 10º. Como também já houve caso do time ir lá e ganhar, enfim, o Mundial, o Corinthians mesmo fez isso. Agora, então, não dá para, assim, essa regra não se aplica a todo mundo. Tem time que consegue virar a chave, outros não. O Flamengo, ano passado, e eu já discordei do Bernardo sobre isso muitas vezes, mas teve um jogo para mim que mostrou que o Flamengo tinha emocionalmente mudado para pior, porque aí ele tinha se desmobilizado. Emocionalmente e taticamente. E nem fora outro, taticamente acabou até sendo consequência, mas depois ele até se reinventou durante o jogo final. Mas o problema não foi esse. O problema para mim foi que, na véspera, no jogo contra o Grêmio, quando o Flamengo jogou praticamente com o seu time reserva, contra o Grêmio, rebaixado, com 2 expulsos no jogo, o Flamengo fez 2-0, passeava para fazer 3, 4, 5 no jogo. O Flamengo relaxou de tal forma no jogo, parecia que ninguém mais estava afim de nada, e nem o técnico, né? Que nem vibrava e tal. Então, e tirou o Vitinho também. Tirou o Vitinho, que estava acabando com o jogo. Era o grande jogo do Vitinho. Acho que talvez tenha sido o grande jogo do Vitinho no Flamengo. Enfim, toda essa última tragédia, todo esse último ano. Oi? Foram poucos. Foram poucos. Aquele foi um jogo muito bom. Então, naquele dia eu falei, cara, o Flamengo se desmobilizou demais, o Flamengo se desconcentrou demais. Não é fácil, 3, 4, 5 dias, você chegar e falar, bom, rapaziada, agora vamos todo mundo jogar de novo no máximo. Então, tem time que não consegue fazer isso. Então, começar a tirar o pé agora demais, relaxar, eu estava olhando a tabela aqui do Brasileiro, o Flamengo no final de semana vai ter o Cuiabá fora. Não vai jogar completo, óbvio. Mas pode ser que empate o jogo, o Cuiabá está lá desesperado. Então, e depois o Atlético Mineiro. E se entre os 2 jogos contra o Corinthians, deve ser um Flamengo com o time reserva contra o Atlético Mineiro. E se o Flamengo perde esse jogo para o Galo e fica em 7º lugar no Brasileiro? Então, aí o time começa a arrumar preocupações que ele não devia ter mais. Não, mas peraí, aí eu tenho que fazer minhas as palavras do Nilson, né? O time está em 2 finais. Vai garantir uma vaga para a Libertadores? Não. Eu acho que... Não, calma. Você tá garantido que o Flamengo vai ganhar uma das finais? Vai garantir pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil? Ou pela Só um minuto. Vai ganhar uma, só um minuto. Não, Piperno, só um minuto. A gente vai para um break. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Bernardo, fala. Se ele ficar em 7º no Campeonato Brasileiro... Ele não pega, ele vai então, ele vai ter que ganhar uma Copa, necessariamente. Ah, tá. Eu tava pensando aqui... ir pra pré-Libertadores seria... Então, assim, perder as 2 Copas, eu acho... Mas muito não vai frustrante. perder. Não. Na eventualidade de... Você sabe o que acontece? Se o Flamengo perde pro Atlético Mineiro, antes da segunda final contra o Corinthians, o Flamengo já corre o risco de ficar naquele dia em 7º lugar. Aí você carregar esse peso a mais para uma final é incômodo. Porque aí vai ter que ter, de fato, a obrigação de, enfim, voltar a ser o que era antes. A gente agora está obrigado a ganhar essa final. Porque eu acho que o Flamengo, quando chegasse a final contra o Corinthians, o Flamengo já não teria mais que ter a necessidade de estar fazendo esse tipo de cálculo, esse tipo de conta. Porque vai pesar mais. Se o Flamengo ficar em 7º lugar contra o Atlético Mineiro para jogar contra o Corinthians 3, 4 dias depois, o peso é muito pior. O peso é maior, a pressão é maior. E o Flamengo corre esse risco. Mas hoje não tem opção. Hoje o Flamengo tem que focar totalmente nas finais, né, Piperno? Não tem como. Porque você tem final de Copa do Brasil, 2 jogos contra o Corinthians, a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Não tem como hoje, né, Bruno, o Flamengo focar no Campeonato Brasileiro. Eu acho, inclusive, que hoje deve ter sido o último jogo
com um time titular completo? Até a final da Libertadores, sim. Pode ser. Né? Até a final da Libertadores no Brasileirão? Porque o Flamengo Talvez, joga né? dia 19, depois tem uma partida no final de semana, aí joga contra o Santos na terça-feira. Tem um jogo com o time completo, talvez talvez depois da nesse fim de segunda semana, final de Copa do Brasil. Dependendo do que acontecer na Copa do Brasil. Porque aí, vencer na Copa do Brasil não faz mais nenhum sentido. Aí tudo bem, Né? concordo contigo. Então aí o Flamengo já vai Isso. saber. Sabemos que o Flamengo terá reservas contra o Cuiabá E contra Sim. o Galo. e contra o Santos. Na terça-feira Na antes da final. terça-feira antes da final da Da Libertadores. Libertadores. Ah, sim. Tá? Não, e contra o Galo, provavelmente. Atlético também. Entre os dois jogos lá Entre contra o os dois Corinthians. jogos. do Provavelmente, Corinthians, muito sim. provavelmente. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan pra gente ficar multiplataformas, todas as plataformas, como diz o Vamp. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, YouTube e TV Jovem Pan. Bernardo. Eu gosto do gestual, do VAR aqui, do querido Thiago Asmar, mas voltando aqui ao raciocínio, contra o Santos, time reserva. Contra o Cuiabá, time reserva. Contra o Atlético, muito provavelmente. Mas, meu amigo, se ganha a Copa do Brasil, Tudo bem. esquece. Pô. Esquece o Campeonato Brasileiro. Por isso que faz sentido isso que você falou aí. Cuiabá, já não vai ter. Atlético Mineiro, dificilmente. E aí, depois o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Sim. E aí, ganhando a competição, não tem porquê mais. Porque não briga contra rebaixamento. Mas nada tem que disso. ganhar Ganhar o quê? a Copa do Brasil. Mas tudo bem. Mas Sim, o que eu tô sim, falando é o que eu falo. ganhando a Copa do Brasil, aí que não faz o menor sentido escalar um time titular nenhum até o final do Campeonato Brasileiro. Ganhando a Copa do Brasil, vai recuperar a frase do seu amado Renato Gaúcho. Aí é brincar no Campeonato Brasileiro. Ele falou. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí na Jovem Pan, o Pilhado ali e outros comentaristas falando sobre a partida. E na opinião do Pilhado, o Flamengo totalmente focado nas Copas agora, é buscar aí os títulos e terminar bem aí a temporada 2022 com 2 títulos na conta e terminar bem o Campeonato Brasileiro ali em cima da tabela pelo menos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.